Eu não estava preparada para a porrada que esse livro ia dar em mim. Eu sabia que ia ser sofrido, sabia, porque, né, todo mundo falou que o filme é sofrido, então eu imaginei que o livro também fosse. Mas, mesmo assim, eu não estava preparada. Nada me preparou para ele. O livro dessa semana é Hamnet, de Meg O'Farrell. Sim, Hamnet, aquele do filme, né, que a atriz ganhou todas as premiações de melhor atriz nesse ano de 2026, e acho que ano passado também, e que é uma história fictícia que fala sobre um suposto filho do William Shakespeare, né, e que todo mundo fala que é um filme tristíssimo, tristíssimo. E aí você me pergunta como é, Angélica, que você, sendo uma das pessoas mais choronas do planeta, achava que ia ler esse livro e não ia chorar? Pois é, né? Como é que eu achava isso? Eu não assisti ao filme ainda, mas eu pretendo assistir ele hoje. Mas eu sei, assim, muita coisa, né? Eu já sabia muita coisa sobre o livro e tal. Eu sabia que a história do Hamnet é a história que é inspirada numa história mais ou menos real, né? Porque pelo que eu pesquisei, a autora, a Meg O'Farrell, ela sabe, né? Ela fez uma pesquisa, só que assim, não se existe tanta informação assim sobre a vida íntima, sobre a vida pessoal do Shakespeare, né? Se sabe que ele era casado com uma mulher chamada Anne Hathaway, apesar de existirem alguns registros em que o pai dele chamava ela, né? O pai da Anne chamava ela de Agnes. Então acho que por isso que ela optou por colocar o nome de Agnes no livro. E se sabe que ele teve um filho que se chamava Hamnet e que esse filho morreu. Mas não se sabe de que ele morreu, não se sabe como ele morreu, quando ele morreu. E aí também não se tem certeza se a peça do Hamlet foi feita por causa do Hamlet. Mas, pelo amor de Deus, né? Hamlet. Se você me disser que não, é só uma coincidência. Claro que não pode ser uma coincidência. Então, a partir daí, a Meg O'Farrell criou uma história fictícia, lindíssima, que é a história do Shakespeare. Não, eu não vou dizer que é a história do Shakespeare, porque não é. O Shakespeare aqui, ele é figurante, tá? Os protagonistas aqui desse livro são o Hamnet e a Agnes, a mãe dele. E assim, é uma história muito bonita. A gente já sabe, desde o início, que o Hamnet vai morrer. Ah, você tá me dando spoiler, pelo amor de Deus, gente. Todo mundo sabe. Se você fizer uma pesquisa de 5 segundos no Google, no Gemini, ele vai dizer que o filme é sobre o filho de Shakespeare que morreu, tá? Mas eu acho muito importante a gente lembrar que esse livro, a gente está falando de Hamlet, o filho de Shakespeare, mas a gente também está falando de Hamlet, o filho de Agnes. A gente também está falando sobre Agnes, que é uma diva maravilhosa. Essa Agnes aqui, eu não sei se a esposa do Shakespeare era desse jeito, mas a Agnes aqui, meu amor, diva. Uma diva, uma queen, uma coisa assim meio bruxa, meio mulheres que voam, tá? E também tem outros personagens, incluindo a Judith, que é a irmã gêmea do Hamlet. Também vai ser muito importante aqui na história, né? Também fiquei muito comovida com as cenas dela. Então, assim, tem o Shakespeare? Tem. Mas ele não é o ponto principal da história. O livro, ele vai oscilar, né? A narração, que é uma coisa que eu gosto muito. Como assim? Um capítulo é no tempo presente e outro capítulo é contando o passado, remontando o passado. Eu gosto muito disso, porque deixa uma coisa mais dinâmica. No começo do livro, eu achei bem chato. Eu confesso que eu tava achando muito chato, tava achando muito parado. A primeira parte, o Hamlet, a irmã dele tá doente, e aí ele, corre pra um lado, corre pro outro, não encontra ninguém, vai atrás do médico, não sei o que, não sei o que, e eu... Tá, mas e daí? Eu tava achando meio parado. Mas eis que entrou em cena a diva master dessa história, que é a Agnes. E quando a Agnes entrou em cena, tudo mudou. Tudo ficou muito melhor. Porque aí a gente conheceu a Agnes, a gente conheceu o Shakespeare também, né? O William Shakespeare. E como ele conheceu a Agnes, como ele se encantou por ela, né? Como eles tiveram aquele envolvimento romântico e tal. E daí veio o casamento e os filhos e tal. Então, a gente tem essa divisão de momentos, a gente vai conhecendo um pouco mais de como aquela história foi se formando. Quando a Agnes apareceu, meu amor, aí o livro ficou, ó, outra coisa.
ficou outra coisa, ficou outra coisa. E aí a gente vai acompanhando o que aconteceu com a família, o casamento deles dois, que teve algumas intempéries, porque a Agnes era um pouco mal vista, sim, exatamente porque ela tinha essa vibe, sim, da floresta, de pegar erva pra fazer cura. O pessoal, ela é meio doidinha, ela é meio bruxa, ela é meio feiticeira e tal. Tadinha, né, gente? E o pessoal achava ela doidinha, mas todo mundo corria pra ela quando tava precisando. Tão interessante isso, né? Mas tivemos, né, eles tiveram os filhos e a gente sabe que em algum momento, de alguma forma, Hamlet vai morrer. E mesmo a gente sabendo disso, quando isso acontece, meu amor, a pedrada é grande. A pedrada é grande. O coração, ó, se desfaz. Se desfaz, eu fiquei acabada. Eu fiquei destruída. E a partir daí, porque isso não vai acontecer no final não, tá? Isso vai acontecer bem antes. A partir daí a gente vai acompanhar um pouco mais a história, do desenrolar da história de Agnes, Shakespeare e o surgimento da peça de Hamlet. E por mais que você já tenha visto muita coisa sobre o filme, mas não viu o filme, leia o livro. E mesmo que você tenha assistido ao filme, leia o livro, porque ele é um livro muito impactante. Sabe aquele tipo de livro que você termina de ler e você fica com ele na cabeça? Foi isso que eu senti lendo Hamlet. Foi exatamente isso. Foi um livro que no começo eu achei, vai ser chato e vai ser longo, mas eu não consegui parar de ler ele. Eu não consegui parar porque realmente é um livro muito bom. A Megan Farrell escreve de uma forma muito bonita. Eu gosto muito das cenas da Agnes, em que ela descreve a Agnes, em que ela fala de como a Agnes se sente. Eu também gosto muito de quando ela fala do Hamlet, da Judith. Enfim, eu acho que eu gosto muito de quando ela fala de tudo. E eu achei a escrita dela muito boa. E eu achei a história muito bonita. E assim, se você é daquelas pessoas que não tem medo de sofrer lendo, então eu indico esse livro pra você, com certeza. Antes de ir para a parte com spoilers, eu vou lembrar que todo domingo sai resenha nova aqui, resenha com spoilers. Então se inscreve no canal, curte, compartilha. Aqui tem resenha de vários tipos de livro. Não tem só livro de drama não, tá? Tem drama, tem suspense, tem nacional, internacional, tem um monte de coisa. Inclusive o livro da semana passada foi um livro que estava bem longe do drama, para vocês terem noção, né? E se você quiser acompanhar a resenha, mas não quer ver o spoiler, ou você também quer ver outros conteúdos, então você pode seguir o Bafulê no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário, que lá vai ter o resumo sem spoilers e outros conteúdos também. Então vamos agora para os spoilers. Gente, eu fiquei destruída, eu fiquei arrasada. Mas Angélica, tu já não sabia que esse menino morreu? Eu sabia, meu amor, mas mesmo assim... O coração, ele tem razões que a própria razão desconhece. Viu aí, ó? Querido, o negócio aqui foi intenso. Olha, gente, eu fiquei tão abalada. Que assim, na cena que ele morre, né, no capítulo em que ele morre, eu tava indo pro trabalho, né? Então eu tive que me segurar. Porque eu tava em público, dentro do ônibus da rota, e eu tava maquiada, eu não podia chegar toda destruída no trabalho, né? Nossa, foi difícil, mas eu consegui. Só que, na volta, meu amor, que eu continuei lendo, aí eu chorei, me permiti chorar à vontade. Tava nem aí, cheguei com o olho todo inchado. Eu fiquei muito, muito triste, assim, sabe? E mexeu tanto assim comigo, mexeu tanto comigo que quando eu fui fazer as anotações do livro, que eu fui reler alguns trechos, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar de novo. Porque foi inevitável pra mim, sabe? Eu fiquei perdidamente apaixonada pela Agnes. Claro que eu também fiquei muito apaixonadinha pelo Hamlet, mas acaba que ele aparece menos na história, né, do que ela. Mas eu fiquei muito apaixonada pela Agnes, porque o que outras pessoas viam como uma mulher estranha, como uma mulher esquisita, eu não vi nada demais. Ela era tão autêntica, tão original. Ela é retratada aqui no livro como
uma filha de uma mulher que também era assim, que também tinha essa vibe, né? Mas ela perdeu essa mãe muito cedo. Ela tinha uma conexão muito bonita com o irmão, o Bartolomeu, com o irmão legítimo, né? Que é irmão de pai e mãe. Porque depois o pai dela casou com outra mulher, que é uma bruxa, e essa, não a bruxa no sentido literal, porque talvez a Agnes seria mais apropriada de ser uma bruxa, mas ela é um outro tipo de bruxa, é a bruxa de mulher ruim, mesmo escrota. Uma chata, insuportável, que sempre tratou a Agnes como se ela fosse uma pessoa menor, como se ela fosse ninguém, como se ela fosse uma doidinha qualquer. E a Agnes encantou o William, porque o William Shakespeare era aquele cara que ele tinha uma sensibilidade maior, né? Ele era o diferente ali daquela região, ali daquele lugar. E o que eu achei muito interessante, inclusive, é que ele era mais novo que ela, né? Tanto que todo mundo fica escandalizado quando eles estão no casal. Nossa, mas ele é menor de idade. E eu, menor de idade? Sendo que, segundo pesquisas, o William Shakespeare, ele tinha 18 anos quando ele casou com a esposa dele. Provavelmente a maioridade era com 21 anos lá, né? 18 anos não é maior de idade ainda, mas 18 anos já tá velho, né, gente? E ele tinha 18 anos e supostamente a esposa dele tinha 20 e alguma coisa, 24, era 25. Loba. Porque no livro aqui, né, não fala exatamente quantos anos eles têm, só fala que ele é mais novo e ele é menor de idade. Mas Agnes, loba. Ora, porque se um homem com 25 anos pode casar com uma mulher de 18, por que não pode ser o contrário? Ai, querida, Agnes aqui, ó, à frente do seu tempo. E aí a Agnes engravida, e daí eles casam e tal. Tem toda uma problemática em relação à família do William Shakespeare, né? Que é uma família que foi muito rica, mas não é mais. Existe um relacionamento muito complicado entre ele e os pais, principalmente o pai, que é uma figura terrível. A mãe é insuportável, mas a mãe, ela é chata, mas é um chato que eu acho que dá pra viver. Agora, o pai, nossa. E ele é aquele caso de pessoa que sabe responder tudo com violência. Tanto que você já começa o livro vendo ele ser violento de graça, com o Hamlet, que não tá fazendo nada demais. O menino só tá pedindo ajuda, perguntando onde estão as pessoas, porque ele quer ajuda, porque a menina tá doente, a irmã dele. E ele é muito grosso, ele é muito estúpido, ele é muito ignorante, ao mesmo tempo ele é muito aproveitador, porque ele viu nesse casamento do Shakespeare com a Agnes uma boa oportunidade financeira, porque afinal a família da Agnes era muito rica. Ai, podre, né, gente? Seres humanos, né? Seres humanos são podres. Mas isso daí é irrelevante, porque quem é relevante aqui? O Hamlet, né? A Agnes, eu achei muito simbólico esse negócio de que a Agnes sempre sonhou. Ela teve a visão, né? Ela tinha visões, né? Inclusive, quando ela pegava na mão da pessoa, ela tinha algumas visões, né? E ela tinha a visão de que ela ia morrer cercada por 2 filhos. E quando ela tem a Susana, primeiro ela pensa, depois ela engravida, bom, esse vai ser o 2º filho. E aí ela tem gêmeos. Ela tem o Hamlet e depois nasce a Judith, que ela não sabia que ia ter a Judith ali. E aí ela fica, oxe, mas e o sonho? E a Judith sempre foi muito frágil. Então ela achava o quê? Que a Judith, né, tipo, a Judith era muito frágil, então quando a Judith aparece doente, você pensa o quê? É a Judith que vai morrer. Você não pensa que é o Hamlet. Você não espera que seja ele. Ela não esperava. Inclusive ela se sente muito culpada por não ter percebido isso antes. Mas como que ela ia perceber? Se não era nítido, se não era visível. E o que é muito tocante nesse ponto é que a gente vê que a conexão dos gêmeos era muito forte. Tipo a conexão da Agnes com o Bartolomeu. Só que a Agnes e o Bartolomeu, eles não são gêmeos, né? O Bartolomeu é mais novo que ela. Já o Hamlet e a Judith, eles são gêmeos, e gêmeos a gente sabe que tem uma conexão monstruosa. Mas quando a Judith fica doente, o Hamlet fica desesperado. E ele chega ao ponto de pedir para trocar de lugar com ela. E isso acontece. Porque um dia a Agnes acorda e não é a Judith que tá pelando em febre e doente. É o Hamlet. E a Judith se cura e o Hamlet morre. Ele pediu para que Deus levasse ele no lugar da irmã. E isso aconteceu. Gente, isso... Nossa, isso me deixou destruída. Destruída.
E, inclusive, a Judith sente muito isso, ela sofre muito com essa perda. Tem até um momento do livro que ela pergunta para a mãe dela, ela diz assim, uma esposa que perde marido é uma viúva, um filho que perde a mãe ou o pai é órfão, e um gêmeo que perde um gêmeo, o que é que ele é? O que eu sou? Ai, a bichinha, fiquei morrendo de dó. E aí a gente vai seguindo a história, a gente vai vendo como é que eles estão lidando com isso, né? Porque fica aquela coisa meio de depressão, né? A Agnes fica deprimida. Nesse intervalo de tempo, né? Enquanto isso, tem o Shakespeare, que ele já estava morando em Londres, né? Foi para trabalhar, mas acabou começando a escrever peça. E aí ele aparece basicamente uma vez por ano. E depois que o filho dele morre, ele... estou me sentindo muito sufocada aqui. Vou para Londres, não consigo conviver com tudo isso. Interessante, mas a tua esposa tem que conviver, né? Os teus filhos, as tuas filhas. Mas você pode se dar o luxo de ir embora porque não tá sabendo lidar. Ai, gente, eu fiquei com uma raiva. Só que assim, né? Surpreende? Não surpreende, porque eu sei que as pessoas, elas têm maneiras diferentes de lidar com o luto. Eu sei disso. E no caso, a gente pode até dar essa passada de pano assim e fingir que, tudo bem, ele quis ir embora logo porque ele não conseguia lidar com o luto da morte do Hamlet ali, tá? Mas a Agnes, a Judith, a Susana precisavam dele. E ele simplesmente foi embora. Gente, quando ela fica sabendo que ele escreveu uma peça de comédia, o choque dela foi igual ao meu. Papai escreveu uma carta, ele escrevia cartas, né? E aí, quem lia era a Susana, que era quem sabia ler melhor e tal, não sei o que. E aí a Susana diz, papai tá fazendo sucesso lá em Londres com uma peça que ele escreveu de comédia. Cara, você escreveu uma peça de comédia depois que o seu filho morreu? Caralho, sabe? Ai, desculpa o palavrão, gente, mas porra! Não tem como não falar, né? Não tem como. E aí, quando ela diz isso, a Agnes só olha e diz, comédia? Porque ela fica incrédula, assim como eu também fiquei. E aí ele volta, e aí ela sente que ele já andou se agarrando com outras mulheres, aí ela fica revoltada com ele. Eu sei que o Shakespeare, do livro, que de verdade eu não faço ideia, que o Shakespeare era diferente dos outros homens, ele era mais sensível, ele era apaixonado pela Agnes, ele tinha essa conexão forte com ela, mas ele vacilou tanto, que ai meu Deus do céu, a Agnes não merecia, as filhas dele não mereciam. A Judith chega em um momento a perguntar para Susana se o pai delas não volta para casa, porque ele passa um bom tempo sem voltar, se ele não volta para casa porque ele não quer ver ela, porque ela parece com o Hamlet e aí ela pode lembrar o Hamlet e ele sofrer. Olha isso, gente. A pobre da criança se culpando pelo comportamento imbecil do adulto. Ai, que ódio, cara, que isso dá, sabe? Ai. Tem um capítulo, inclusive, assim, bem específico, que ele parece até uma coisa bem nada a ver. Quando ele começa, você fica, sim, o que é isso aqui? Que eu chamo o capítulo da pulga. Como assim o capítulo da pulga? Porque aparece um menino que trabalhava num navio e ele vai ver um homem na rua que brinca com um macaco. E aí o macaco, ele tá se divertindo com o macaco vem pro pescoço dele. E aí o macaco tá se coçando. Aí eu já pensei, ixi. E aí eu pensei assim, menino, como é que a peste negra surge? Não gosto de peste negra. Não gosto de peste negra. Não gosto de peste. O quê? Não gosto de peste negra. Vocês viram que que voltou? Não gosta de peste negra, foi isso que ele falou? Ele falou isso? Não gosta de peste de negra? Oi? Eu entendi, não gosta de peste e de negra? Foi isso que ele falou? Gente, Você é uma peste, vírgula, negra? eu entendi isso. Não gosta, ele falou, não gosta peste negra. É isso que eu ouvi? Nossa, meu Deus.
Não gosta peste e negra. Peste que é negra. Peste que é negra. Eu sei que é por causa dos ratos, né? Mas enfim. Essa pulga desse macaco que vai pra cabeça desse menino, ela vai causar todo o estardalhaço. E aí o capítulo, ele vai contando, tipo assim, como esse menino voltou pro navio, e aí o navio parou em tal canto, e parou em tal canto, e aí coisas começaram a acontecer, mortes começaram a acontecer no navio, com animais, com pessoas e tal. E aí você entende, ele tá querendo, aonde é que esse capítulo tá querendo chegar? Ao Hamlet, né? Não vai exatamente pro Hamlet, ele vai até o momento em que a Judith tem contato com algo relacionado a todo esse universo que deu a volta no mundo inteiro para poder levar essa doença maldita para lá, que na verdade foi uma doença que abalou assim a Europa como um todo, né? Todo mundo sabe. Eu fiquei agoniadíssima. Quando eu percebi o que ia acontecer naquele capítulo, me deu, assim, eu não chorei, não foi chorar. Me deu um aperto no peito mesmo, uma coisa de tipo, você está vendo que ali, aquilo ali, aquela pequena coisa, foi o que provocou a morte, não do Hamlet, mas a morte de várias pessoas. E aí o negócio é pesado, é bem pesado. E para finalizar, eu vou ler um trecho que me marcou muito do livro, que diz o seguinte: e ali, junto ao fogo, nos braços da mãe, na sala onde aprendeu a engatinhar, a comer, a andar, a falar, Hamlet exala seu último suspiro. Inspira, expira. Então baixa o silêncio, a imobilidade, nada mais. Eu vou logo encerrar o vídeo, porque eu fiquei com vontade de chorar de novo. Então, nosso livro da semana é Hamnet, de Megan Farrell.